Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin a 60.700 no momento exato em que eu gravo esse vídeo para você. E eu te digo bye bye recessão. Muita gente tem falado de recessão e eu quero sacramentar a minha visão com base nos dados quanto a uma recessão, sim ou não, para este ano. É isso que eu quero te mostrar e o que eu vou te mostrar neste vídeo, além, é claro, de analisar o mercado como um todo. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu já venho buscando e puxando as informações e os pedidos que você tem deixado nos comentários, mas se existe algum ativo que você ainda não pediu, por favor, coloque aqui nos comentários para que a gente possa atender ao seu pedido nos próximos dias. Vamos falar do Bitcoin? Vamos falar do que está acontecendo e por que a gente está vendo este movimento de alta no dia de hoje, quase 3% de alta, graças aos dados que tivemos na economia norte-americana, dados econômicos. Tivemos dados de inflação específica vindo abaixo do esperado, pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo do esperado e o PIB nos Estados Unidos veio acima do esperado. Por que isso é importante e por que isso afasta o fantasma da recessão? Muita gente está falando de recessão sem saber sequer o que é uma recessão. Uma recessão é um período em que uma economia tem um encolhimento. É um período em que o PIB ele cai ao invés de subir. É, de fato, a economia indo cada vez mais abaixo, encolhendo cada vez mais. E a gente tem a leitura da recessão no PIB. É o PIB que traz a indicação inicial de uma recessão. Uma recessão, na teoria, ela é identificada quando a leitura do PIB nos traz 2 trimestres negativos. Ou seja, a economia encolhe por 2 trimestres consecutivos, o que coloca uma economia, um país em recessão técnica. E 3 leituras sucessivas, consecutivas, colocam oficialmente uma economia em recessão. O Fed muitas vezes não vai assumir, nem muito menos um governo, mas para a parte econômica, técnica, a teoria é esta. Dados de PIB, Produto Interno Bruto, vindo abaixo e encolhendo, com aumento elevado do desemprego e com queda acentuada no quê? Na criação de vagas de emprego. Isto é recessão. E não é isto que está acontecendo hoje. Não é isso que está acontecendo e o que os dados estão mostrando nas últimas semanas. O que nós estamos vendo acontecer? Sim, taxa de juros elevada, o que desacelera a economia. Mas existe uma linha tênue entre desacelerar a economia e jogar a economia em uma recessão. No momento em que eu falo a você, nós estamos vendo uma queda na inflação, uma iminente reunião do dia 18 com corte na taxa de juros. Estamos vendo a economia crescer, PIB, e estamos vendo dados de emprego fortes, resilientes, com leituras, e aí que está o segredo, muito melhor do que o esperado. Nós tivemos o Non-Farm Payroll, criação de vagas de emprego não agrícola, nós tivemos os pedidos de seguro-desemprego, nós tivemos a taxa de desemprego. O setor que o Fed olha, que é o mercado de trabalho, está muito bem, de acordo com os parâmetros esperados
pelo mercado. Some a isso um PIB positivo, você tem sim uma leitura que nos afasta de uma recessão. Recessão é PIB em queda por 2 leituras consecutivas com desemprego elevado e criação de vagas de emprego lá embaixo. Não é o que está acontecendo. Então, quem está falando para você, recessão, vai acontecer a recessão, é um cavaleiro do Apocalipse que não está fazendo a leitura correta. Luan, mas isso pode mudar com o cenário XYZ? Obviamente que pode mudar. Só que eu quero que você se lembre. O mercado falou em Apocalipse quando a gente teve o ETF de Bitcoin, quando a gente teve o conflito armado no Oriente Médio, quando a gente teve a nova pandemia, quando a gente teve o carry trade no Japão e agora é a recessão. O que vai acontecer como narrativa para os cavaleiros do Apocalipse quando a gente tiver em 100 mil dólares? Vai chegar em 100 mil dólares, vai ter uma correção. E aí os cavaleiros do Apocalipse vão falar, tá vendo? Ficaram falando de 100 mil, a gente chegou a 98 e o mercado corrigiu. Aí os cavaleiros do Apocalipse não vão comprar em um fundo ascendente, por quê? Porque eles vão achar que o mercado vai fazer simplesmente isso daqui, e vai voltar a 20 mil dólares. É o que todo cavaleiro do Apocalipse esperava aqui, 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 aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Bancos nos Estados Unidos quebrando. Não, porque agora vai a 12. Cadê os 12? O cavaleiro do Apocalipse, ele sempre espera um preço específico. E mesmo que este preço seja atingido, ele nunca vai comprar. O meu problema com os cavaleiros do Apocalipse é o seguinte, é que eles sempre vão trazer a narrativa, mas nunca vão trazer a base histórica, dado real. E eu vou te mostrar. Vamos lá para dados reais. Nós tivemos, e eu expliquei agora, o que é de fato uma recessão, que vem pelo PIB, passa pelo mercado de trabalho e tudo mais, certo? Então a gente tem aqui os dados, tá? A gente teve aqui, ó, núcleo de preço das despesas do consumo pessoal, PCE, queda. Amanhã a gente tem dados também de inflação que são importantes, são relevantes. A gente falou ontem sobre corte na taxa de juros prevista para 18 de setembro. Muita gente falando que não, porque agora vai ter o corte, porque toda vez que tem corte é queda. A gente falou sobre isso ontem, mostramos os gráficos. Se você não assistiu, assista. Vou deixar aqui um card no final desse vídeo para você assistir a análise de ontem completa, em que a gente derruba essa narrativa. Só que eu quero falar um pouquinho mais sobre essa narrativa, porque eu tenho mais informação. Tá aqui, ó, o SP500 antes e depois do corte da taxa de juros do Fed, isso com os Estados Unidos sem recessão. Olha só. A gente tem todas as vezes aqui e todo o movimento. Ah, mas teve um movimento aqui em cinza que trouxe queda. Sim, foi a pandemia. Então a gente tem movimentação de alta. Corte, primeiro corte. E aí a gente começa a ter o quê? Probabilidade sem recessão de movimentação de alta. O que mais? Com recessão, aí tudo bem. Mas o que é a recessão? Recessão é a contração da economia, recessão é a economia diminuindo, é a economia encolhendo. Está acontecendo? Não. E a gente tem aqui a média. Média com recessão, média sem recessão. Está na tua cara. Como é que você pode me falar que não, vai ter recessão? Vai ter recessão. Seguinte, eu entendo perfeitamente que os cavaleiros do Apocalipse não compraram em fundos e agora querem que o mercado caia para eventualmente comprar. Mas entenda, você está apostando contra uma tendência macro, você está apostando contra um movimento macroeconômico, você está apostando contra dados claros e você está apostando
contra o sentimento. Qual que é o sentimento que a gente tem hoje no mercado? Medo. Lembra que eu falei do medo ser um catalisador de oportunidade? Pois é. Ontem a gente atingiu 29 no Fear and Greed. Quando a gente estava aqui a gente atingiu 15 historicamente. E eu tô só te mostrando dados. E aí muita gente vem me falar, não, mas você está errado, porque a gente vai ter recessão. Tudo bem, me mostre dados claros e objetivos que indiquem uma recessão. Eu estou muito interessado em saber. Mas, se você está falando de recessão, se você é cavaleiro do apocalipse, você trate de mostrar o seu short. Eu quero ver você fazendo all-in short com 10 vezes de alavancagem. Vamos ver quem é quem. Porque aqui eu mostro e mantenho a mesma narrativa. Eu estou enxergando alta, eu vou te falar de alta. Eu não vou mudar a minha opinião porque o mercado teve uma movimentação de baixa. E muito menos porque um senhor que é um gênio, não se engane, eu acredito que o Warren Buffett é um gênio, porque o Warren Buffett vendeu X milhões de ações do Bank of America ou da Apple. Não, porque o Warren Buffett, olha como a narrativa é louca. Warren Buffett, ele está vendendo muito, se preparando para o maior crash que o pai dele viu. E ele nasceu em 1930, Warren Buffett. Então, tem pessoas que estão comparando o movimento de realização de lucro de Warren Buffett, que não vende agora, vende mais de 1 ano e meio, com uma possível crise de 1929. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão tentando fazer o timing the market. Estão tentando colocar um cronômetro, um tic-tac aqui para a recessão. Quem tenta fazer o timing the market, quem tenta time the market, acaba perdendo. Por quê? Porque você não vai acertar, na verdade você vai até em algum momento acertar, mas a quantidade de oportunidades que você vai perder vão ser gigantescas. Um relógio quebrado vai estar correto 2 vezes no dia. Só que eu sempre bato muito a questão de solidez nas avaliações e também na visão de probabilidade. Tem gente que está colocando como probabilidade e 100% de probabilidade que o mercado vai cair, e eu não estou falando de queda de 5%, 10%, vai cair 50%, e que a gente vai entrar em bear market. Além de bear market no mercado cripto, vai entrar em bear market no mercado de ações. Não, porque o mercado de ações ele está indicando queda. Vamos lá, isso aqui é queda? A gente tem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Para mim isso daqui é uma tendência de alta, tá? Aqui a gente segue uma tendência de alta próximo de romper um topo anterior. Porque a gente teve, olha a rejeição que a gente teve aqui no começo do mês. Tá? Então a gente está prestes a renovar máximas no SP500 e tem gente que está falando que isso aqui é padrão de baixa. Vamos lá, vamos ver Nasdaq. Talvez eu esteja cego. Ah não, Nasdaq, olha só, realmente Nasdaq está com padrão de baixa. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, rompimento, fundo ascendente. Nossa, teve um crash, fundo ascendente. Olha só, martelo de força. Luan, mas está longe, isso aqui pode ser um ombro, isso aqui pode ser um topo descendente, isso aqui pode. Isso aqui vai ser um topo descendente e vai nos levar à queda se ele perder este fundo anterior. A gente está com essa indicação? Também não. O ouro está prestes a cair. Vamos ver o ouro. Tá bom, vamos lá. O ouro teve toda a sua movimentação, um cup and handle aqui. Olha só, cup and handle. Lembra do cup and handle potencial que a gente tem no Bitcoin? A gente tem um cup and handle potencial aqui no Bitcoin, tá? Esse aqui é um cup and handle potencial. Vamos lá, ouro. A gente tem aqui cup and handle, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Opa! Isso aqui, então, é uma indicação de baixa no ouro. Um ativo que, muitas vezes, o Bitcoin vai buscar, porque o Bitcoin tem uma correlação indireta com o ouro. Então é o seguinte,
Hoje eu vim aqui para te trazer uma visão do que é recessão e do que de fato pode acontecer com o corte na taxa de juros. E eu estou te mostrando histórico, probabilidade. O que pode acontecer? Uma vez que a gente não tem indicativos de recessão, porque a economia está crescendo, o mercado de trabalho está forte, sim, ainda que a gente esteja vendo a engrenagem desacelerar, o que vai ser solta e vai voltar a acelerar por conta do corte da taxa de juros, a gente está vendo, em linhas gerais, a economia resiliente. Estou parecendo Jerome Powell falando? Sim, pode ser que sim, mas é a realidade. Recessão é um movimento que traz contração econômica e com o corte na taxa de juros, o mercado entende que, opa, peraí, vocês estão fazendo as coisas de forma urgente para resolver, apagar um incêndio. Não é o que está acontecendo agora. Agora, a gente está vendo a maior probabilidade esta. Luan, você falou que não pode ser que tenha um crash. Pode ser que tenha um crash? Pode. Pode ter uma guerra? Pode. Pode ter uma pandemia? Pode. Pode um monte de coisa. Mas a questão é, você não está olhando para a maior probabilidade. Você está olhando para o cenário de cisne negro que raramente acontece. Poxa, mas eu não tenho que estar preparado? Óbvio, você tem que ter um caixa para isso. Só que colocar as suas fichas em algo que tem menor probabilidade, apostando em uma contratendência, é se colocar em uma situação muito difícil. Deu para entender? É isso que eu quero enfatizar. Não se coloque em uma situação em que você pode cometer um erro gigantesco. E depois você não me venha comprar Bitcoin a 150 mil dólares, achando que o Bitcoin vai a 500 mil direto. Se você não está preparado para comprar o Bitcoin em faixas de correção no medo, não compre nem o Bitcoin nem nenhum ativo quando ele estiver lá em cima. Não adianta você me mandar mensagem falando assim, porque eu vi o vídeo de tal pessoa, acreditei nisso e agora eu tô querendo comprar. Primeiro que você não deve comprar ou vender com base em análise nenhuma. Você toma como base, faz o seu estudo e aí sim você toma a sua decisão. Isso é o mais importante. Mas o que eu tô querendo te entregar aqui é não algo para você ter um viés e cegamente, vamos aos 500 mil dólares. Não, eu quero te mostrar com base sólida. Isso aqui são os dados. Se alguém me mostrar dados que indiquem uma recessão, eu vou ter o maior prazer de analisar. Se alguém me mostrar dados de um crash iminente, eu vou ter o prazer de analisar. Mas não é isso que a gente está vendo. E você tem que estar pronto para analisar os dados e tomar uma decisão inteligente. Mas na minha humilde opinião, e o que eu estou fazendo eu estou acumulando em uma fase de acumulação. Porque, do ponto de vista gráfico, histórico, macroeconômico, a gente está diante de um corte na taxa de juros, sem recessão, que historicamente nos traz valorização a seguir. Corte na taxa de juros beneficiará ativos de risco, o que vai beneficiar um ativo que é totalmente escasso, que é o nosso amado Bitcoin, e que por consequência vai beneficiar as altcoins, que estão em um padrão de baixa, que rompe para cima em uma tendência de alta. Olha que maravilha. Então, padrões gráficos estão falando. É isso. Luan, a gente pode lateralizar mais? Pode. É aí que a gente analisa o curto prazo. Por quê? O Bitcoin, para ter movimentação de alta, ele precisa romper esses dois caras aqui, ó. Ele precisa romper esta faixa de 62.200, que foi o nosso último topo. Eu até coloco numa hora para ficar claro, ó. É isso aqui, ó. 62.200. Rompendo 62.200, o mercado começa a ficar um pouco mais interessante. E, obviamente, você quer mais movimentações de alta, você quer o teste lá do topo, tem que romper 65. Aí a gente vai beliscar 68, 69, 70 mil dólares. É neste ponto. A gente tem, sim, mais lateralização pela frente? Muito provavelmente.
Mas a poucos dias do fechamento do mês, na verdade, a 2 dias do fechamento do mês, a gente segue em um cenário bullish. Segue em um cenário bullish. Ou seja, a gente está aqui ainda trabalhando no teste como suporte o topo anterior, o que para mim é extremamente bullish. Puxo aqui o Fibonacci, topo fundo, a gente sequer chegou perto dos 38,2, estamos retraindo, atingimos 50%, mas a gente está retraindo. Então a gente está no movimento que é sim um movimento bullish no macro, nada mudou. E o cenário segue o mesmo para buscas de movimentações de alta. Luan, o que tem que ficar de olho no curto prazo? Curto prazo, 57 mil. Se a gente perder, a gente vai buscar a faixa de Fibonacci. Tá? A gente vai buscar a faixa de Fibonacci que está logo abaixo aqui, 55 mil dólares. Tá? Se perder 57, perdendo 57, vamos buscar 55. Área de 618, que seria ainda totalmente plausível. Tá? Não seria nem um cenário, oh meu Deus, apocalíptico, nem nada do gênero. Poderia até formar um ombro, cabeça a ombro aqui. E se a gente romper esta faixa de preço, a gente vai beliscar este ponto. Rompendo esse ponto, a gente belisca o topo novamente. Então vamos acompanhar. A gente está num campo aberto, precisando romper inicialmente 62.200 ou beliscar 57 mil dólares. Sem esquecer que nós temos aqui um gap de curto prazo acima e ainda um gap de curto prazo abaixo. A gente não pode desconsiderá-los. O gap acima, que está em 61.880, ainda é o gap que mais tem pressão, tem mais influência para o mercado nesse curto prazo. Lembre-se sempre, se não é um vídeo, mais uma vez, não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Fique atento à tendência que é de alta e de olho nos dados econômicos. Eu vou trazer atualizações maiores quanto ao mercado neste grupo geral que está com o link na descrição desse vídeo. É o grupo do Telegram geral. Passo muitas dicas, trades, análises, insights, informações que servem muito bem para você tomar suas decisões, lucrar de verdade no longo prazo. Agora, você quer ter acesso a tudo que eu comprei, tudo que eu compro, a minha carteira de investimentos, aos meus alfas, às minhas gemas, quer ter acesso aos meus trades, estratégias por trás dos trades, quer contar com diversas aulas para te dar base sólida. Quer contar com suporte 1 para 1 comigo? Seu lugar é no Premium e Desafio, 2 grupos do Telegram fechados, em que você tem acesso completo a tudo que eu faço. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Quer saber mais? Entra no nosso grupo geral do Telegram, vai na última mensagem, vai ter um @oficial no UFX. Clica nesse arroba e o chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.